Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão de número 5 da prova de 2011 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de transformadores e máquinas síncronas. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o CP100 e curtir este vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver uma questão de máquinas síncronas, né? Tá dentro de transformadores e máquinas síncronas o assunto. É uma questão da prova de 2011, questão número 5. A questão está aí na tela. Recomendo que você pause o vídeo, leia a questão, tente entender a questão, depois você volte aqui e compare seu resultado com o nosso, tá ok? Então vamos lá começar com nossa parte teórica. Bom, como que é uma máquina síncrona? Uma máquina síncrona, ela tem aqui uma parte interna, como se fosse um gerador ideal. Tem aqui uma tensão gerada, né? Tensão EA. Tem aqui um torque, uma velocidade, né? Uma velocidade ômega aqui aplicada a seu eixo. Ela também é modelada por uma reatância síncrona. Tem impedância síncrona, né? E aqui a gente tem a tensão nos terminais. Aqui eu tenho uma corrente de armadura, que a gente chama por IA. E a gente tem aqui o campo, né? A excitação. Excitação separada. E ele tem uma corrente de campo, que é a corrente IF. Deixa eu escrever melhor. Então, ele tem aqui essa corrente de campo, que é a corrente IF. Bom, dessa máquina aqui, o que eu consigo medir diretamente? Eu consigo medir somente aqui essa tensão terminal e a corrente de armadura, tá? Eu consigo medir. A tensão gerada e essa impedância aqui eu consigo calcular, mas eu não consigo medir diretamente. E a corrente de campo aqui, ela funciona como um parâmetro de controle. Ou seja, se eu variar essa corrente de campo, eu vou estar alterando a minha tensão gerada aqui e também minha corrente de armadura. Então, elas vão ser controladas, ou seja, vão ser variáveis dependentes aqui da minha corrente de campo. Também ela depende, nessa tensão gerada, depende aqui da velocidade, mas essa velocidade a gente vai fixar num valor constante. E para a gente medir esses valores aqui, a gente faz dois ensaios na máquina. Um que a gente chama de circuito aberto, né? Ou seja, a gente coloca esse terminal aqui aberto e se ele é aberto, a minha corrente de armadura ela vai ser zero. Se a corrente de armadura é zero, então a minha tensão terminal ela é aproximadamente a tensão de armadura. E esse ensaio, ele pode ser visto aqui por essa curva, né? Essa aqui é a curva da tensão em vazio em função da corrente de excitação. Então, é essa curva aqui, tá? E um segundo ensaio é que quando eu curto-circuito aqui, né? Eu curto-circuito aqui meus terminais. Então, agora, a minha tensão terminal ela é diferente da tensão EA. Na verdade, a minha corrente IA eu vou medir, né? Eu vou calcular, geralmente a gente força ela a ser a corrente nominal. E a tensão terminal, como os terminais estão curto-circuitados, será zero. E com isso, a gente consegue encontrar o valor da impedância XS, que é simplesmente, né, então aqui o valor da impedância XS é eu colocar a tensão de armadura sobre a tensão gerada aqui, nessa tensão gerada sobre a corrente de armadura. Lembrando que isso aqui é a tensão por fase. E essa outra curva aqui, se a gente reparar, essa curva reta é a corrente de armadura em função da corrente de excitação.
Então, um exemplo aqui seria, por exemplo, sei lá, se minha máquina, a tensão a vazio, né, eu quisesse que ela funcionasse a 15.000 volts, então 15.000 volts está aqui, então a minha corrente de excitação seria esse ponto aqui, mais ou menos 140 amperes. Por sua vez, a corrente aqui de armadura estaria aqui mais ou menos em 565 por aí. Então, eu calcularia a minha impedância aqui. Então, seria 15.000 volts sobre raiz de 3 sobre aqui mais ou menos 570, né? A corrente ali aproximadamente. Então, eu conseguiria então calcular, né, a impedância síncrona. Bom, essa era a parte teórica, né? Então agora eu vou criar uma nova página para a gente resolver a questão. Bom, lembrando aqui, eu tenho aqui, né? Vamos redesenhar nossa máquina. Então aqui eu tenho a impedância síncrona, a tensão gerada. E aqui a tensão terminal. E aqui eu tenho a corrente de campo. Bom, a gente quer uma tensão terminal aqui de 13,8 kV, tá? A gente consegue isso quando a gente força, né, faz um ensaio de circuito aberto, quando a corrente de armadura é igual a 0. Fazendo isso, a gente vê mais ou menos aqui que em 13,8, que é mais ou menos aqui, neste ponto. E aqui a gente vê que a corrente de excitação, para que a tensão terminal seja de 13,8, ela é de 120 amperes, né? E se a gente vê que essa mesma corrente de 120 amperes, fazendo o ensaio de curto-circuito, então eu vou colocar aqui em azul, a corrente de curto-circuito está mais ou menos aqui. Então isso aqui dá aproximadamente aí 360 amperes. Então com isso a gente consegue calcular XS, né? Porque a gente lembra que XS é a tensão gerada em circuito aberto sobre a corrente de armadura de curto-circuito. Então a gente quer ali, ó, 13.800, né? É bom lembrar que a gente tem que colocar em volts, não em quilovolts. 13.800 sobre raiz de 3, porque a gente está falando de tensão de fase, não tensão de linha, dividido por 360 amperes. Com isso, a gente conclui que a impedância ela é igual a 22,13 ohms. Bom, só que aqui, se vocês repararem, a máquina está fornecendo uma potência. Ou seja, ela não está nem em circuito aberto, nem em curto-circuito. E a gente quer calcular esses parâmetros justamente nesta condição. E isso aqui que a gente fez foi simplesmente para calcular, né, o valor dessa impedância. Então, o próximo passo que a gente tem que fazer é... A gente sabe que a potência ela é igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha, certo? E a gente quer calcular a corrente de linha. E aqui eu vou colocar corrente de armadura, porque é ela que a gente quer calcular e a gente sabe que é a corrente aqui de armadura. Então vamos lá. Qual que é a potência? A potência ela é 12.000 kVA. Aqui ó, foi dado em 12 MVA, eu só mudei a unidade. Isso vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão, que é 13,8 kV, vezes a corrente de armadura. Então, a corrente de armadura vai ser igual a 502,04 ampere. Só que essa corrente ela tem um ângulo aqui, né? Essa corrente
É um vetor. E quem é esse ângulo? Bom, o ângulo θ ele vai ser igual ao arco cosseno do fator de potência. Esse fator foi dado aqui, cosseno de φ indutivo. Então, o ângulo θ vai ser o arco cosseno de 0,8. Então, θ vai ser igual a 37 graus. Mas repare o seguinte, esse indutivo aqui faz toda a diferença, inclusive lá no gráfico. Por quê? Se ele é indutivo, a corrente está atrasada da tensão. Então, essa corrente aqui de armadura, ela está atrasada dessa referência. E só por estar indutivo, a gente vai colocar negativo. Se fosse capacitivo, seria positivo. Então, a corrente é menos 37 graus, né? Ampere. Então, tá aqui a corrente é 502,04 com ângulo de menos 37 graus. Bom, então aqui a gente já calculou alguns parâmetros. Vou criar uma nova página para a gente ter mais espaço. Bom, a gente já tinha calculado esses parâmetros. Agora a gente tem que fazer o processo contrário para a gente conseguir calcular a corrente de excitação, né? Então vamos desenhar aqui. Eu sempre gosto de desenhar para a gente entender o que a gente está fazendo. Então aqui a gente tem essa tensão gerada, ela tem um ângulo de carga que a gente vai calcular. A gente tem aqui a impedância, que é J 22,13, a gente acabou de calcular. A gente tem a tensão terminal aqui, que é 13,8. Então, eu vou colocar aqui em volts, então vai ser 13.800 dividido por raiz de 3. E por que eu dividi por raiz de 3? Porque a gente está falando em tensão de fase. Ângulo zero. E por que eu coloquei ângulo zero? O ângulo zero é porque a gente usa essa tensão terminal como referência, né? Ela é a referência da tensão. E por último aqui a gente tem a corrente de armadura, né? A corrente que está sendo fornecida para a carga, que ela tem um valor de 502,04, fase menos 37. E com isso aqui a gente consegue, né, calcular o valor de EA. A gente calcula aplicando lei de Kirchhoff, né, das tensões aqui a esta malha, né? A gente calcula aqui, vai ser a tensão EA com seu ângulo, ela vai ser igual a tensão terminal sobre raiz de fase zero, mais a impedância síncrona, que é 22,13, vezes a corrente de armadura, que é 502,04, fase menos 37 graus. Resolvendo esses cálculos, a gente chega aqui, o EA, ângulo θ, esse ângulo de carga vai ser igual. Então, o valor aqui da tensão vai ser 17.130,7. Então, isso aqui é aproximadamente, tá? Fase 31,19 graus. Isso aqui está em volts, tá bom? Bom, lembrando que esses cálculos aqui que a gente fez é para tensão de fase, tá? Então, vou colocar aqui esse EA é de fase. E qual seria o valor do EA de linha, né? E aqui eu vou usar só o módulo, tá? Eu não vou precisar do ângulo de carga. Vai ser 17.130,7 vezes raiz de 3. Portanto, minha tensão interna lá de linha vai ser igual a 29.671,24 volts. Tá? Vou criar uma nova página para a gente fechar e finalizar o exercício, tá ok? Bom, então a gente calculou aqui que a tensão de armadura é igual a 29.671,24 volts. Então está aqui ela calculada. Mas repare o seguinte, que aqui
no gráfico da tensão em vazio, ela só vai até 20.000. E como que a gente vai fazer? Bom, esse gráfico aqui, ele não está completo. Ele falta uma outra curva aqui, que a gente chama de curva de entreferro, que é uma curva reta que ela sobe, né, linearmente. E a gente vai usar esta curva aqui de entreferro, que a gente chama, essa que eu acabei de desenhar, para a gente calcular a tensão de estação. E por ela ser uma reta, a gente vai usar proporcionalidades aqui, tá bom? Então, vamos pegar aqui um primeiro ponto aqui. A gente tem aqui, ó, mais ou menos, aqui é 8.000 volts. E aqui é mais ou menos 60 amperes. E a gente sabe lá que 29.000 está muito lá acima, mas vai cair mais ou menos aqui. Então, como que a gente vai fazer? 8.000 volts está para 60 amperes. Então, 29.671.24 está para X. Então, X vai ser igual a 222.53 amperes. Portanto, a corrente de excitação que a gente procurava é essa, 22,53 amperes. Então, está aí resolvido o exercício. Precisamos agora apenas desenhar, né, o diagrama. Então, o primeiro eixo do diagrama que a gente desenha aqui é a tensão terminal, que ela é referência. Então, a tensão terminal aqui, vou chamar de VT, ela é a tensão de fase, 13.800 dividido por raiz de 3, o valor é 7.967 volts. A gente pode desenhar agora, então, a corrente de armadura, IA. A gente sabe aqui que ela está atrasada em 37 graus, né? Então, está para baixo, 37 graus. E aqui, essa corrente de armadura é 502 amperes. O último aqui que a gente vai desenhar é aqui a tensão gerada, né? EA. E essa tensão a gente calculou, viu que o ângulo dela é igual, né, positivo aqui, 31,19, né? Esse eixo aqui é a tensão terminal, é a referência, e a gente sabe que a tensão, a corrente de armadura é 502 e está atrasado. Eu vou até forçar aqui, vou colocar o valor aqui negativo. Então, eu vou colocar aqui como negativo para ficar bem explícito que está atrasado. E aqui é a tensão gerada, a tensão interna. E, por fim, aqui, para fechar aqui esse ponto aqui, é o valor, né, de XS vezes IA. E esse valor é igual a 11.110,1 aproximadamente volts também, tá ok? Então, esse aqui é o diagrama, né, que pediu para a gente desenhar, aqui como referência a tensão terminal, a tensão de armadura, a gente esqueceu, né? A tensão de armadura, então a tensão de armadura que é igual a 17.130,7 volts, esse valor. Aqui a tensão terminal, aqui a corrente de armadura e aqui o produto da impedância interna, né, impedância síncrona, vezes a corrente que fecha esse triângulo aqui do diagrama da máquina, tá ok? Pessoal, então esse era o vídeo de hoje, espero ter ficado claro, espero ter ficado entendido. Até um próximo vídeo, tchau!